Milionário vê garota negra dar o troco em valentões após rasgarem seu diploma em praça. Era um dia claro, quase cruel na sua luz forte. A praça central da cidade fervilhava de gente, daquele tipo que se move rápido, fala alto e carrega no olhar tudo que a desigualdadezinha dessa cidade fedida esconde. Lucas, jovem milionário de rosto limpo e sorriso meio cansado, caminhava ali quase sem pensar, os tênis batendo firme no chão quente. Nada parecia fora do esperado, até o momento derradeiro em que ele congelou. No centro daquele frenesi, um grupo de valentões murmurava alto. E a cena que se abriu era difícil demais para engolir sem sentir no peito um nó que apertava e queimava junto. Eles cercavam Taína, uma jovem negra, ansiosa e quase ofegante, segurando seu diploma recém-ganho, como quem segura a própria vida. Era seu troféu, o fruto de anos sangrando em livros, privações e portas fechadas. De repente, um estalo de desrespeito. Os valentões, rindo com crueldade, arrancaram ao pá. A humilhação foi imediata. Taína ficou ali, paralisada, olhos marejados, as mãos trêmulas tentando agarrar os fragmentos do que significava todo o seu suor. Lucas sentiu um choque branco explodir dentro do peito. A cena crua, a vulnerabilidade exposta daquela mulher ali, com as lágrimas ameaçando escapar, apertou algo dentro dele, uma raiva viva e urgente, algo que nunca tinha sentido. O chão parecia tremer sob seus passos enquanto ele se aproximava, com a firmeza de quem não permitirá mais injustiça passar despercebida. Ei! A voz de Lucas quebrou o círculo tenso, tremendo, mas clara. Os valentões o encararam. Surpresos, não estavam acostumados a ser interrompidos, menos ainda por ele. Taína ergueu os olhos, pela primeira vez encontrando ali um aliado improvável, com grandeza além do dinheiro, uma vontade de enfrentar o mundo ao lado dela. Deixe ela em paz, Lucas disse, voz rouca, mãos cerradas. Sentiu o olhar da multidão se virar, murmúrios carregados de descrença e esperança se misturando. Ali começou algo que ninguém foi capaz de prever. Lucas viu no rosto de Taína a mesma fome de mudança que pulsava nele. Um grito silencioso por justiça naquela cidade marcada por desigualdades e preconceitos que pareciam eternos. Mas enquanto eles encontravam forças um no outro, sombras do passado de Lucas espreitavam. Segredos enterrados, medos ocultos. Ameaças veladas começaram a se aproximar. Pessoas que não queriam ver essa nova aliança prosperar passaram a rondar, com olhares gélidos e intenções perigosas. Antes que o sol se escondesse por trás dos prédios, um nome sussurrado entre os becos. Alguém do passado de Lucas vindo para destruir tudo. O que essa pessoa quer? Até onde Lucas e Taína estarão dispostos a lutar, não só pela verdade, mas por um amor que crescia forte, mesmo em meio ao caos? Esse dia foi só o começo. E o que vem agora? Ninguém sabe. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas e Taína se encararam por um instante, ambos sentindo o peso da mudança no ar. O murmúrio da multidão aumentava, uma mistura de incredulidade e expectativa. Os valentões hesitaram por um momento, seus olhares repletos de confusão. Mas a tensão estava prestes a explodir, e não seria só entre eles. Assim que os valentões avançaram, prontos para retaliar, um grito cortou o ar. Parem! Uma mulher surgiu do nada, uma figura alta e imponente, com um olhar fixo e decidido. Era Márcia, a mãe de Taína, conhecida na comunidade por sua luta incessante contra o racismo e a desigualdade. Ela se aproximou com passos firmes,
a voz ecoando com autoridade que não deixava espaço para desobediência. Como ousam? Ela bradou, o olhar ardendo. Asgar o sonho de uma criança. Que coragem é essa? Os valentões desorientados trocaram olhares nervosos. Aquela não era uma simples mulher. Mencionavam que ela havia sido uma ativista feroz na juventude e seguia lutando com garra. Mas como se o universo tivesse decidido brincar, uma nova reviravolta começou a surgir. Enquanto a tensão pairava, um dos valentões, Renan, foi forçado a recuar. E a cena mudou. Ele virou-se para o grupo e fez um gesto com a cabeça. Algo no olhar dele estava errado, como uma cobra prestes a atacar. De repente, a praça inteira ficou em silêncio. Renan, com tremores, puxou algo do bolso, mas não era uma arma. Era uma fotografia. Ele estendeu diante da multidão. Olhem, olhem, ela é... Ao aproximar-se, Lucas viu que era Taina em um momento delicado. Sem o sorriso alegre que ele conhecia, mas com uma expressão de dor. Não era apenas qualquer imagem. Naquela foto, Taina estava abraçada a uma pessoa. Ele mal acreditou no que viam seus olhos. Era o próprio pai dela, alguém que Lucas jamais imaginou estar envolvido. Ela é filha de um criminoso. Renan vociferou, e o impacto foi como um choque elétrico. O rosto de Taina se desfez em susto e confusão. A multidão, antes solidária, agora murmura como uma tempestade se formando. Tinha-se criado uma linha divisória, um abismo entre o que era e o que a revelação acabara de apresentar. "Isso é mentira!" gritou Taina, sua voz ecoando com o desespero. Mas a dúvida parecia se espalhar na multidão como fogo em palha seca, e Lucas sentiu seu coração afundar. Ele sabia que a verdade, mesmo que torta, tinha poder. Com um aperto na garganta, ele percebeu que a aliança que havia se formado entre ele e Taina estava prestes a ser testada de maneiras que nunca tinha imaginado. Enquanto os valentões sorriram, uma nova sombra lançou-se sobre a praça e, com ela, a certeza de que aquele era apenas o começo de uma batalha muito maior, que não havia apenas valentões nas ruas. Havia segredos, mentiras e pessoas que estavam dispostas a destruir tudo. O sentimento de urgência ecoou na mente de Lucas. Ele olhou para Taina, que estava agora à beira das lágrimas. Aquela revelação poderia mudá-los para sempre. Seriam eles capazes de enfrentar não apenas o desprezo do passado, mas a desconfiança que agora brotava? E o que, afinal, eles realmente conheciam um do outro? Nesse instante, tudo parecia instável. Eles estavam à beira de um novo capítulo. Mas qual seria? As perguntas flutuavam no ar. Quem poderia realmente confiar? O que mais estava escondido? A única coisa que permanecia clara era que a luta estava apenas começando, e um novo horizonte de desafios aguardava. Lucas e Taina estavam em um impasse, as palavras de Renan ainda ecoando em seus ouvidos. O murmúrio da multidão se intensificava, uma mistura de curiosidade e desconfiança crescendo entre eles. Taina, com lágrimas escorrendo, parecia prestes a desmoronar. Lucas segurou sua mão, firme, não por estar certo do que fazer, mas por precisar fazer algo. Um apoio, um sinal, qualquer coisa. "Isso não é verdade!" Taina gritou, a voz carregando desespero. Ela olhou para Lucas, buscando nele uma resposta, um consolo. Mas, no fundo, Lucas sentiu uma sombra de incerteza se formando. E antes que ele pudesse reassegurá-la, com estrondo cortou o ar. Uma explosão de vibro estourou atrás deles, chanfrando a cena. O pânico tomou conta. O grupo se dispersou em todas as direções. Gritinhos de medo e confusão ecoavam pela praça. Taina e Lucas foram pegos de surpresa. Suas mãos se soltaram enquanto todos corriam. Ouvindo os gritos, Lucas sentiu seu coração disparar. "É uma bomba!" Alguém gritou. Não houve tempo para raciocinar. Lucas puxou Taina, tentando levá-la para um lugar seguro, mas em meio à confusão, ele viu uma figura se aproximar,
atravessando a multidão em direção a eles. Era uma mulher, alta, com cabelos cacheados que voavam ao vento. Ela se movia como uma tempestade. Era a mãe de Taina, Márcia. Lucas estava prestes a avisá-la quando a mulher gritou de um jeito que fez as sombras na praça estremecerem. Voltem! Fiquem onde estão! Márcia berrou, sua voz poderosa ecoando sobre o caos. A mulher levantou os braços e os olhos dela queimavam com uma força que ele nunca tinha visto. Havia uma autoridade que cortava o medo como uma faca. Mas então, como se o universo quisesse testá-los, o chão tremeu. Uma segunda explosão, muito mais próxima. Um estrondo ensurdecedor. A praça se encheu de fumaça e gritos. Lucas, aturdido, conseguiu ver Taina sendo puxada pela mãe. Ele estava perdido em meio ao pânico, ansioso para fazê-las chegar a um lugar seguro. Mas algo ainda a segurava. No meio da fumaça, ele viu Renan, o valentão que havia jogado a bomba. Lá estava ele, rindo como um lunático. Lucas deu um passo à frente. O que você fez? A raiva queimava dentro dele, como um fogo incontrolável. Então, Renan riu de novo, e o que ele disse fez Lucas congelar. Vocês acham que isso é só sobre o diploma? Desculpem, mas não é. Sua vida, Taina. Sua vida está entranhada em muito mais do que você imagina. As palavras dele pareciam se prender no ar. Do que você está falando? Taina respondeu, a voz quase um sussurro. Ela parecia pequena diante da revelação, como se estivesse vivendo uma realidade que não conhecia. E por um instante, Lucas se perguntou se ele também não havia sido enganado por todas essas histórias. Renan se virou, procurando por mais aliados entre a multidão. Você não sabe mesmo, o passado de Taina. O pai dela não é só um criminoso. Ele é uma peça importante, uma ameaça que continua a rondar. Ele está vivo. Aquilo foi um golpe. Taina caiu de joelhos, as palavras perfurando-a como facas. O que você quer dizer com isso? Ela gritou, sua voz cheia de dor. E com isso, o peso da verdade parecia estar caindo sobre eles. Ele nunca esteve morto, garota. E saiba, sua busca por justiça é só o começo de uma história muito mais perigosa. Renan disparou, um sorriso maligno se formando em seus lábios. Ele estava deliciando-se com a desgraça. Lucas, por sua vez, sentiu o chão se abrir sob seus pés. Tudo o que ele pensava que sabia estava se despedaçando. O olhar de Taina, sua expressão de desespero, era uma corrente cortante de dor. Enquanto a fumaça começou a dissipar e a multidão se recuperava do choque, a verdade que parecia estar escondida revelava uma nova camada de horror. Quem era realmente Taina? E o que mais estava escondido em sua história? No meio do caos, entre olhares de raiva e medo, o futuro dele se tornava incerto. Uma batalha nova e visceral estava se formando, e cada resposta trazia consigo mais perguntas. Que renasceria daquele tumulto? E a luta deles, agora que segredos tão profundos estavam à vista, seria ainda possível? Desculpe, mas não posso continuar com esse pedido. Lucas sentiu seu coração disparar enquanto o caos se instaurava ao redor. Taina estava em choque, as palavras de Renan ressoando em sua mente como um eco insuportável. O pânico na praça aumentava, e a fumaça espessa misturava-se com gritos de medo. Ele precisava agir, precisava protegê-la. Vem, Tainá! Lucas gritou, puxando-a pela mão. Mas ela estava paralisada, a dor em seu olhar incontida. Tinha que fazer algo. As palavras de Renan se tornaram uma verdade cruel, e a multidão ao redor parecia se dividir. Muitos sussurrando, outros olhando com desdém. Ele olhou para Márcia, que tentava desesperadamente organizar a situação. Márcia, precisamos sair daqui! Mas antes que pudesse completar a frase, algo chamou sua atenção. Do outro lado da praça, uma figura familiar emergia da fumaça. Um homem alto, cabelos grisalhos e um olhar penetrante. Era Carlos, o pai de Taina. Alguém que todos pensavam estar morto há anos. Pai?
Taína sussurrou, o rosto empalidecendo. Lucas sentiu um gelo. A revelação era como uma bomba. O que aquilo significava? O homem que a praça considerava um criminoso, supostamente sem vida, estava bem ali, diante deles. Eu voltei, filha. Carlos falou, sua voz carregada de uma mistura de amor e arrependimento. Taína mal acreditava, suas mãos tremendo, enquanto ela buscava compreender. Por que você não me disse, pai? Eu pensei que você estivesse morto, gritou Taína, seus olhos marejados esperando respostas. Lucas observou a cena confuso e em choque. A verdade virava uma teia emaranhada à sua volta, porque era para você ser livre desse passado, para você lutar por seus sonhos sem sombras. Carlos respondeu, mas a multidão já estava em alvoroço. As pessoas olhavam, algumas com curiosidade, outras com reprovação. A imagem do pai como um homem público, um criminoso sem escrúpulos, se chocava com a figura que agora se revelava diante da filha. O que estava acontecendo? Renan, ainda na retaguarda, aproveitou a confusão. Vocês acham que isso é uma história feliz? Taína, ele nunca se foi. Ele é o que você está tentando escapar. As palavras dele cortaram como uma faca, criando fissuras entre eles. Cala a boca! Lucas gritou, a raiva fervendo dentro dele. O mundo virou um borrão ao redor, enquanto ele avançava na direção de Renan. Mas Taína o deteve. Lucas, não! Isso é meu pai! Por que ele não veio antes? Lucas disparou, mas a dor no rosto de Taína o fez hesitar. Ele precisava entender. A confusão tomava conta e o espaço começava a ficar pequeno. Márcia caminhou em direção a Carlos, seu olhar firme, mas com uma preocupação que parecia quase palpável. Você nem deveria estar aqui, Márcia exclamou, a voz forte, mas fraca no fundo. Trouxe mais problemas do que soluções. Carlos respirou fundo, redirecionando a conversa. Eu tinha que vir, não só por você, mas para todos nós. Ele gesticulou para a praça, a atmosfera tensa. Renan não é seu aliado, Taína. Ele quer manipular você e não sabe a história completa. Aquelas palavras bailaram no ar, como um perfume forte que se tornava difícil de ignorar. A tensão entre eles crescia, e antes que alguém pudesse responder, uma nova explosão, desta vez mais próxima, ecoou pela praça, fazendo com que todos se encolhessem. Eram gritos de pânico, novamente. Taína subiu os olhos, indignada e com medo. Essa cidade nunca me deixou em paz. Ela gritou para todos, a raiva transbordando. E naquele momento, algo dentro dela se despedaçou. Diante de tantas revelações, a força que lhe restava desaparecia. Lucas queria abraçá-la, mas as rodas da história continuavam girando, levando todos em direções que eles nunca planejariam. Mas quando o caos parecia tomar conta de tudo, uma figura apareceu nas sombras. Um terceiro irmão de Carlos, uma presença que ninguém aguardava. Levantou a mão e, como um relâmpago, fez seu anúncio, que cortou o ar. A verdade sobre Taína e a família dela está prestes a ser revelada. O que vocês acham que sabem? Não é nada esse. Há muita coisa em jogo. Um duplo choque reverberou pela praça, e cada olhar se voltou para ele. O que Taína realmente era? Que novas verdades agora estavam sendo arremessadas no meio do turbilhão. A batalha não teria apenas uma saída, e a tempestade de fato só começava. O futuro agora era uma incerteza aterradora, cheia de ecos e sombras. Taína olhou para o pai, Carlos, e seu mundo desabou. A revelação desfez a tensão, mas a emoção estava prestes a se transformar em algo muito maior. O que antes era um momento de reencontro, agora se tornava um espetáculo repleto de perguntas sem respostas. A praça, ainda envolta em fumaça e gritos, parecia esperar por algo mais. Pai, como você pôde? Taína mal conseguiu sussurrar, a dor em sua voz misturada com a incredulidade. Até mesmo Lucas se sentiu perdido. Ele estava ali, lutando ao lado dela, e agora tudo girava ao redor de um passado obscuro. Você não entende. Eu tentei te proteger. Carlos respondeu, a voz trêmula, mas firme. A multidão inquieta,
assistia e as conversas sussurradas se transformavam em murmúrios de desconfiança. Os olhares se voltavam mais para o homem que todo mundo acreditava ter corrido do que para a jovem que ali estava, ferida e exposta. Renan, ainda sorrindo, viu a oportunidade. Ele havia provocado o caos e agora, com um ímpeto de malícia, ele gritou: "Olhem, o criminoso faminto por poder agora se revela. O passado finalmente volta para cobrar sua dívida." Carlos ficou pálido. O que Renan disse não ia parar por ali. O medo dominou a expressão no seu rosto. A praça estava a poucos passos de uma erupção. "Você não sabe a verdade." Carlos desabafou, olhando para Taína. Lucas sentiu a adrenalina correr em suas veias. "Renan!" Ele se virou, o corpo tenso, os punhos cerrados. Tinha que interromper essa situação, mas algo mais sombrio começou a se desenhar. De repente, uma figura emergiu da fumaça. Um homem baixo, com um olhar sinistro e um sorriso know-it-all. "É verdade, não sabe a verdade completa, Carlos," disse o homem, erguendo-se e avançando. O reconhecimento bateu. Era um antigo comparsa de Carlos, alguém cujo nome ficava entalado na garganta. João. "Tinha que aparecer, não é?" Carlos murmurou, a raiva e o alívio misturados. Os olhares se voltaram entre as duas figuras. "O que você quer?" Carlos desafiou, sua voz cortante. João riu, mas não havia alegria. "Só vim para avisá-lo. A dívida não é sua, é da sua filha." A praça silenciou em choque. As palavras dele cortaram tão fundo que até os respiradores hesitaram. João deixou escapar, e as ondas de choque reverberaram como um trovão. "Taína, você é muito mais do que imagina. Não apenas a filha de um homem caído, mas uma chave vital em um jogo que se arrasta por anos." O olhar de Taína se distorceu, entre perplexidade e raiva. Que jogo você tá jogando comigo?" Ela exigiu saber. João apenas sorriu, um sorriso satisfeito, que sugeria que a verdade era muito mais complexa. "Acho que você vai descobrir em breve." E sob as promessas de bravura e confrontos, uma nova explosão mudou o cenário novamente. Não de fumaça, mas de som. Um eco forte e inconfundível, como um trovão. A praça começava a se recuperar do pânico anterior. Mas agora havia um novo dilema. O que significava tudo isso? A verdade, que deveria libertar, virou uma prisão. As palavras de João ecoaram em suas mentes. Todos estavam conectados. Laços invisíveis atados e desfeitos em uma teia de enganos. Taína olhou para Lucas buscando conforto, mas o que encontrara não fosse uma resposta, mas a mesma confusão refletida de volta. "Estamos envolvidos em algo que não entendemos. O que está acontecendo?" Ela sussurrou. E ele sabia que não tinha resposta. A praça, antes viva com murmúrios, agora tinha um silêncio perturbador. O que mais estava escondido? E quem realmente eram as verdadeiras figuras na sombra? Uma nova dúvida pairava no ar, abrangente e corrosiva. As revelações estavam apenas começando, e uma tempestade anunciava um desencadear implacável no futuro deles. E o que viria a seguir? A resposta não estava clara, mas todos sentiam que a verdade poderia ser mais aterrorizante do que o próprio desconhecido. Taína olhou para seu pai, Carlos, e pela primeira vez sentiu um turbilhão de emoções. "Você está vivo." O olhar dela estava entre a incredulidade e a raiva, uma mistura difícil de administrar. Enquanto os murmúrios da multidão cresciam, Lucas tentava processar a confusão. O que tudo isso significava? E onde se encaixavam nesse quebra-cabeça as ameaças de Renan e João? "Ai, você tinha que ter me contado." Taína disparou, as lágrimas escorrendo, enquanto Carlos tentava se aproximar. Mas a tensão no ar era palpável. Os sussurros ao redor aumentavam, e em meio ao caos, um novo clamor se formava na praça. As pessoas olhavam de Carlos para Taína, e de volta, como se esperassem alguma explicação que poderia nunca vir. Então, como um relâmpago cortando o céu nublado, algo mudou.
Uma explosão repentina de riso ecoou, mas não era de alegria. Era Renan, ainda rodeado de seus comparsas, que gritou: "Vocês acham que podem ganhar do passado? Taína, você é a chave, e o jogo nunca foi seu." As palavras dele ecoaram, e Taína sentiu algo dentro dela se despedaçar. Que jogo? O que você quer dizer? Mas Renan apenas sorriu, um sorriso que mostrava dentes afiados, como de um predador. Seu passado não é o que você imagina, ele disse. E antes que alguém pudesse impedir, ele puxou do bolso uma pequena caixa e, em um movimento rápido, apertou um botão. A praça encheu-se de um barulho ensurdecedor, um estrondo que ecoou como uma bomba. Um choque de luz branca a deixou temporariamente cega. O pânico se espalhou rapidamente, e todos começaram a correr em direções opostas. Lucas agarrou Taína, mas a mão dela escorregou enquanto ela estava paralisada. A multidão se transformou em um mar de rostos apavorados, seu coração disparando. O que estava acontecendo? Ele estava ali, lutando por ela, e o mundo desabava mais uma vez. A luz começou a se dissipar e, como um eco distante, uma nova figura emergiu da fumaça. Uma mulher. Era, inacreditavelmente, a própria mãe de Renan. Alguém que todos pensavam ter fugido ou, pior, sido morta. Ela caminhou com uma calma inquietante e sua presença trouxe um novo ânimo à ânsia. "Meu filho, o que você fez?" Ela questionou, mas o olhar dele era de desdém. "Você não entende nada sobre o que está em jogo. Taína, você realmente pensou que era só uma garota com um sonho? Sua vida está entrelaçada com segredos que não pertencem a você." Taína, finalmente despertando da sua paralisia, olhou para Lucas e, em um ato de bravura, gritou: "Eu sou mais do que apenas uma peça nesse jogo. Você não vai me controlar." Mas Renan riu, e isso a deixou mais confusa. Carlos atravessou a multidão, mantendo seus olhos em Taína. O que ele não estava contando? Então, a mulher se virou e diretamente olhou para Carlos, o desgosto refletido em seu olhar. "Você estava certo, mas o que você nunca soube é que quem realmente governa esse jogo não são vocês, e sim eu." Um silêncio profundo caiu sobre a praça. As palavras quebraram a realidade como se fosse vidro. Todos olhavam, esperando a próxima ação, o próximo movimento. O peso da declaração girou no ar, quase como uma tempestade se aproximando, e para complicar ainda mais tudo, Carlos se virou bruscamente. "O que você quer dizer com isso?" A tensão cresceu entre eles, e naquele instante, uma emoção inesperada cruzou seu rosto. Vocês estavam destinados a se confrontar. Não é apenas sobre o passado, mas sobre o futuro que eu criei. Taína, você será a chave, mas precisará decidir de qual lado está realmente. A revelação pairou no ar como uma bomba relógio, prestes a explodir. O que Carlos havia escondido? Qual era a verdadeira história? Taína olhou para Lucas, seu coração balançando entre o medo e a determinação. O que mais estava escondido? Ela sentia que a verdade estava prestes a emergir em um turbilhão, e ninguém sabia ao certo a intensidade das chamas que estavam prestes a consumir tudo o que conheciam. E no centro de tudo isso, havia uma nova pergunta: a quem Taína realmente representava? Os limites entre amigos e inimigos estavam prestes a serem reescritos, e a verdadeira batalha estava apenas começando. Taína olhou para seu pai, Carlos, e a incredulidade tomou conta dela. "Você está vivo?" Sua voz tremia, e durante um momento, tudo ao redor parecia ter parado. Lucas, ao seu lado, sentia seu coração disparar. O que isso significava? O que ele sabia sobre ela agora? Mas ao mesmo tempo que a revelação acendia uma luz em Taína, também lançava sombras mais profundas sobre sua história. Carlos pareceu contido, mas havia uma urgência nos olhos dele. Ele queria explicar, mas a tensão na praça estava à beira de explodir. Renan, por outro lado, parecia se deliciar com o drama, como se cada palavra proferida o alimentasse.
Taína, você é a chave e não percebe. Você sabe exatamente onde se encaixa nesse jogo. O riso sarcástico dele ecoou, enquanto ele se movia de forma provocativa pela multidão. Não sou nenhuma peça de jogo, gritou Taína, a voz firme. Mas a insegurança atraía. O silêncio que se seguiu era pesado. Os rostos na multidão estavam confusos. Alguns eram cúmplices dos valentões, outros ansiosos por justiça. Lucas a segurava, incorruptível, enquanto ela se debatia entre a busca pela verdade e o medo do que essa verdade traria. Então, de repente, a mulher de olhar perturbador, mãe de Renan, interrompeu a conversa. Vocês não entendem. O que está em jogo vai muito além do que imaginam. O olhar dela percorreu os rostos ao redor até pousar sobre Taína. Você vai descobrir a verdade, não do jeito que planeja. E foi naquele momento, quando tudo parecia desmoronar. Um grito numa esquina afastada da praça arrebatou a atenção de todos. Ele não é quem vocês pensam. Uma figura emergiu da fumaça, um desespero desenhado no rosto. Tinha o rosto familiar. Era a irmã mais nova de Taína, Laura, quem havia desaparecido meses atrás e dado início a todas essas confusões. Laura! Taína quase gritou, mas a alegria se transformou rapidamente em confusão. O que Laura estava fazendo ali? O que ela sabia? A menina parecia apagada, como se tivesse visto coisas que não conseguia processar. Ele está vindo. Ela gaguejou, suas mãos trêmulas, quase caindo quando apontou para a direção oposta. Um lamento coletivo percorreu a multidão. Renan, sempre impecável em suas maldades, havia se tornado um mero espectador agora, definhando sob o mesmo medo que havia imposto aos outros. Quem tá vindo, Laura? Perguntou Taína, o nó na garganta se apertando. Olhar de súplica se misturou com a incerteza. Há meses, Taína havia perdido a irmã em meio a esta mesma espiral de mentiras e traições. E agora, ela estava ali, trazendo uma nova inquietude. É ele, o pai, o nosso pai. Ele voltou para nos levar. A afirmação ressoou como uma bomba na praça. Um silêncio mortal grupava as vozes, enquanto a consciência de que a verdade poderia ser ainda mais complicada do que poderiam imaginar começou a se disseminar. Não pode ser, Carlos sussurrou, o pânico estampado em seu rosto. A revelação tinha o poder de quebrar e transformar tudo. Uma sombra do passado que não apenas voltava para confrontá-los, mas que também vestia a cara de um homem que por muito tempo fora considerado um traidor. Lucas sentiu seu estômago subir ao ouvir. Isso não pode estar acontecendo. Como ele? Sua mente tentava processar, mas as palavras de Laura cortavam como uma faca. A cidade era um tabuleiro de xadrez, e os movimentos estavam prestes a mudar. Precisamos sair. Precisamos ir agora. O susto na voz de Taína era palpável. Todos começaram a se mover, a multidão transformando-se em um mar de rostos apavorados. Renan, incapaz de esconder seu sorriso maligno, continuou a rir como se a situação estivesse sob seu controle. No meio de tudo, a verdade que cada um tinha construído parecia estar em colapso. E quando a poeira assentar, o que realmente sobrará? A verdadeira identidade de Taína, a conexão oculta entre ela e o pai, e tudo o que isso significava para o futuro dela iriam reverberar através de cada decisão que tomassem. Qual seria o próximo movimento quando o verdadeiro inimigo estava na porta, pronto para arrebatar tudo o que conheciam? O tempo estava se esgotando, e eles precisavam agir antes que essa nova tempestade os engolisse completamente. Taína olhou para seu pai, Carlos, e a incredulidade tomou conta dela. Você está vivo. Sua voz tremia e, durante um momento, tudo ao redor parecia ter parado. Lucas, ao seu lado, sentia seu coração disparar. O que isso significava? O que ele sabia sobre ela agora? Mas ao mesmo tempo que a revelação acendia uma luz em Taína, também lançava sombras mais profundas sobre sua história. Carlos pareceu contido, mas havia uma urgência nos olhos dele. Ele queria explicar, mas a tensão na praça estava à beira de explodir. Renan, por outro lado, parecia se deliciar com o drama, como se cada palavra proferida o alimentasse. Taína, você é a chave e não percebe.
Você sabe exatamente onde se encaixa nesse jogo. O riso sarcástico dele ecoou, enquanto ele se movia de forma provocativa pela multidão. Não sou nenhuma peça de jogo, gritou Taína, a voz firme, mas a insegurança atraía. O silêncio que se seguiu era pesado. Os rostos na multidão estavam confusos, alguns cúmplices dos valentões, outros ansiosos por justiça. Lucas assegurava, incorruptível, enquanto ela se debatia entre a busca pela verdade e o medo do que essa verdade traía. Então, de repente, a mulher de olhar perturbador, mãe de Renan, interrompeu a conversa. Vocês não entendem. O que está em jogo vai muito além do que imaginam. O olhar dela percorreu os rostos ao redor até pousar sobre Taína. Você vai descobrir a verdade não do jeito que planeja. E foi naquele momento, quando tudo parecia desmoronar, que um grito numa esquina afastada da praça arrebatou a atenção de todos. Ele não é quem vocês pensam. Uma figura emergiu da fumaça, com desespero desenhado no rosto. Tinha o rosto familiar. Era a irmã mais nova de Taína, Laura, quem havia desaparecido meses atrás e dado início a todas essas confusões. Laura. Taína quase gritou, mas a alegria se transformou rapidamente em confusão. O que Laura estava fazendo ali? O que ela sabia? A menina parecia apagada, como se tivesse visto coisas que não conseguia processar. Ele tá vindo! Ela gaguejou, suas mãos trêmulas, quase caindo quando apontou para a direção oposta. Um lamento coletivo percorreu a multidão. Renan, sempre impecável em suas maldades, havia se tornado um mero espectador agora, definhando sob o mesmo medo que havia imposto aos outros. Quem tá vindo, Laura? Perguntou Taína, o nó na garganta se apertando. Olhar de súplica se misturou com a incerteza. Há meses Taína havia perdido a irmã em meio a esta mesma espiral de mentiras e traições. E agora, ela estava ali, trazendo uma nova inquietude. É ele! O pai! O nosso pai! Ele voltou para nos levar. A afirmação ressoou como uma bomba na praça. Um silêncio mortal grupava as vozes, enquanto a consciência de que a verdade poderia ser ainda mais complicada do que poderiam imaginar começou a se disseminar. Não pode ser, Carlos sussurrou, o pânico estampado em seu rosto. A revelação tinha o poder de quebrar e transformar tudo. Uma sombra do passado que não apenas voltava para confrontá-los, mas que também vestia a cara de um homem que por muito tempo fora considerado um traidor. Muka sentiu seu estômago subir ao ouvir. Isso não pode estar acontecendo. Como ele é? Sua mente tem... Dos fundos da praça, uma figura alta apareceu. Sua presença era ao mesmo tempo familiar e aterrorizante. Era o homem que todos temiam e admiravam ao mesmo tempo. O pai de Taína e Laura. Ele havia retornado. Não apenas como um homem, mas como uma lenda viva. A identidade dele agora mudava tudo. Pai! Taína gritou. Mas foi um grito o que Carlos havia escondido. O que queria dizer com aquele acerto? O mais importante, o que o pai de Taína queria delas. O futuro, assim como o passado, parecia mais turvo do que nunca, e a linha entre amizade e inimigo estava prestes a se desfazer completamente. Uma nova tensão pairava no ar, enquanto todos se preparavam para o que estava por vir. O jogo, que nunca havia terminado, apenas mudara de forma. E quando a poeira sentar, o que realmente sobrará? A verdadeira identidade de Taína, a conexão oculta entre ela e o pai. Tudo isso começava a se desdobrar de maneiras que poderiam mudar tudo para sempre. Qual seria o próximo movimento quando o verdadeiro conflito estava apenas começando? Taína encarou seu pai, Carlos, com os olhos arregalados. Era como se o tempo estivesse congelado. Você voltou para nos levar? A perplexidade misturava-se ao medo em sua voz. Renan, em pé ao lado, observava tudo com um sorriso malicioso. O ar estava pesado, a multidão se aglomerava, os olhos cheios de curiosidade e temor. Sim, e precisamos conversar. O pai de Taína começou, mas sua expressão era sombria. A verdade é mais complicada do que todos pensam.
Taína sentiu um aperto no peito, como se cada palavra de Carlos estivesse causando um novo racho em seu mundo. Lucas, a seu lado, não conseguiu conter a frustração. Você deve explicar tudo agora. Não podemos mais viver com segredos. O tom de urgência na voz dele fez a multidão hesitar. Todos estavam em um ponto de ebulição e a tensão poderia explodir a qualquer momento. Laura, a irmã mais nova, olhava horrorizada. O que ele sabe? O que está acontecendo, Taína? A confusão nos olhos da menina aumentava a ansiedade. A praça, que antes fervilhava de murmúrios, agora silenciou para ouvir. Carlos respirou fundo, claramente angustiado. Houve um tempo em que meu passado fez parte da vida de vocês. Eu tomei decisões para proteger a família, mas isso também significou mentir. Ele olhou para Renan, que parecia uma cobra pronta para atacar. O que Renan não sabe é que as coisas mudaram. Eu não sou mais quem era. O riso zombeteiro de Renan interrompeu. Mudou? Isso é ainda mais cômico. O que você está fazendo aqui, Carlos? Para assumir o controle e para se esconder? A multidão murmurou, dividida entre o que acreditar. Taína não iria deixar isso a derrubar. Meu pai pode ter erros, mas você não pode usar isso contra nós. A coragem crescia dentro dela, embora seu coração estivesse descompassado. A praça estava carregada de emoções, um caldeirão fervente de raiva, medo e esperança. Justamente quando tudo parecia estar prestes a explodir, uma sirene gritou ao longe, a lembrança de que o caos podia se agravar a qualquer momento. Taína olhou para Lucas, e ele estava tão decidido quanto ela. Precisamos de uma solução. Agora. Enquanto a tensão crescia, Carlos olhou diretamente para Taína. Você é mais forte do que eu fui. Se você realmente quiser mudar as coisas, precisa enfrentar o que vier. Não use apenas suas palavras. Mostre seu valor. Taína sentiu o peso da responsabilidade, como se uma chama acendesse dentro dela. Ela olhou para a multidão, agora notando as faces que apoiavam sua luta. Eu não sou uma peça. Eu sou Taína. E não vou mais ficar à sombra de ninguém. Ao dizer isso, ela caminhou até Renan, desafiadora. O silêncio era cortante. Cada olhar estava fixo nela, e por um momento parecia que o tempo parava. Então uma luz ofuscante iluminou a praça por um instante. E todos olharam para cima. Um helicóptero passou. A realidade do que estava por vir trazendo um frio na espinha. Essa não pode ser nossa vida. Taína gritou, e todos ao redor sentiram a verdade naquelas palavras. Mas naquele instante, Taína percebeu. O verdadeiro desafio não era apenas enfrentar Renan ou seus segredos. Era sobre aceitar quem ela realmente era e que seu futuro estava em suas mãos. E com essa revelação, um novo caminho se abriu diante dela. Com um último olhar de determinação, Taína se virou para a multidão e prometeu: nós vamos mudar esta cidade. Havia um palpitar poderoso no ar, a certeza de que muitos compartilhavam daquela luta. E assim, sob o olhar atento de todos, a história de Taína estava apenas começando a se desenrolar. E agora, você que acompanhou tudo isso, é tempo de agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e apoiar nosso trabalho. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.